Olá, seja bem-vindo aqui à nossa revisão final para o vestibular da Unicamp 2021. Nesses vídeos, que serão uma trilogia, nós faremos aqui com esse inicial a Unicamp, especificamente, os outros dois vocês vão estudar sobre a FUVEST e também sobre a Unesp. Mas hoje vamos bater um papo aqui, a nossa aula de hoje, sobre a Unicamp e como ela funciona. Então, selecionei para nós algumas questões e vamos discutir o procedimento e como essa prova vai te analisar, ok? Então, vamos lá? Vamos primeiro conversar um pouquinho sobre a prova, tudo bem? A prova da primeira fase, pessoal, na área de linguagem, ela é de múltipla escolha, são 4 alternativas, letras A letra D, não é? E ela vai cobrar de você uma atenção crítica aos fenômenos da linguagem oral e escrita. Então, as questões de língua portuguesa procuram avaliar a capacidade de leitura, de interpretação de variados gêneros textuais, não é? E o funcionamento dessa situação aí, dentro da prova, ela vai também colocar ali como funciona, por exemplo, a vida social em diversas práticas do contexto histórico, cultural, e os temas ali abordados variam muito. Então, às vezes, são também bem específicos, porque a Unicamp exige uma lista, né? E, a partir dali, ela vai trabalhar o funcionamento da linguagem, não é? Em cima de processos morfológicos, processos sintáticos, análises morfológicas, sintáticas e, obviamente, também a semântica, que seria a ideia da interpretação, mas nunca desconectada de nenhuma dessas outras áreas, né? Quer dizer, é uma prova muito bem elaborada, não é? Essas questões vão avaliar a compreensão de leitura profunda mesmo, o uso de determinados recursos ali linguísticos e os impactos desses recursos na construção do sentido do texto. Vários gêneros vão aparecer dentro dessas propostas, por exemplo, cartas, bilhetes, poesias, textos dissertativos, crônicas. E aí, dentro disso tudo, as funções argumentativas, as funções coesivas, recursos que eles vão cobrar, mostrar também a proposta da variação linguística ali, dentro de certos segmentos desse nosso grande Brasil, um contexto de comunicação variada e aquela questão sempre para que você perceba que a língua portuguesa é uma língua elástica, ela aborda vários, vamos dizer assim, várias modalidades, né? E quando você lê a prova da Unicamp, fica isso muito evidente ali, não é? Todas as questões são baseadas em algum tipo de texto, ou alguma charge, ou alguma propaganda. As questões são muito bem elaboradas. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora da resolução. Por isso é que eles dizem claramente que seria não, é uma prova de leitura, vamos dizer, proficiência em leitura. E você vai perceber pelas questões. Então, aqui a gente vai bater um papo hoje sobre isso daí. E existe também um outro problema com a Unicamp, que ela é interdisciplinar. Ela coloca numa questão ali, ela pode te pedir filosofia, biologia, química, matemática, ela não vai descartar esse tipo de conhecimento também para poder te testar. Então, é muito bem feita, é louvável e é óbvio, uma senhora universidade e a prova faz jus ao nome Unicamp. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha nas questões, vamos discutir, devagarzinho a gente chega lá e te dá umas dicas boas para você poder responder a todas. Ok, galera? Ok. Vamos conferir aqui, então, umas questões da primeira fase, para que você só veja a sistemática e como proceder com isso. Nunca desconsidere nada, nenhum rodapé, nenhuma foto, porque se isso aí está elaborado dessa maneira, você precisa ficar atento a isso.
E eles vão trabalhar com essa proposta imagética, a imagem, não é? Aquela ideia de passar para você uma interpretação tanto objetiva, que seria uma situação de leitura, quanto a subjetiva, do porquê. Será que a foto está de cabeça para baixo, ela está em preto e branco, ou ela está espelhada, o porquê daquilo, a gravura que apareceu, a escultura, a pintura. Então, isso tudo nós precisamos levar em consideração. A época em que ela foi produzida, também o autor disso tudo, não é? Então, vamos lá. Vamos só dar uma olhadinha aqui para você poder chegar às suas conclusões, ok? A intenção é mostrar para você como que você vai trabalhar aqui, ok? Dentro dos procedimentos que ela vai te pedir. Tudo bem? Olha só essa questão, então. Bom, para começar, nada menos do que a menção ao nosso grande Machado de Assis. E aqui ela fez vamos dizer, uma intertextualidade, uma brincadeira de muito bom grado para trazer para o menino uma placa, olha ali, dizendo assim, vamos ler a placa, ó. Há duas maneiras de abrir a cabeça de uma pessoa. Nós sabemos também que esse verbo há é o verbo haver, no sentido olha lá, de você conseguir mostrar para a pessoa a ideia da situação da existência. Então, há duas maneiras, olha ali, de você abrir a cabeça de uma pessoa. E aí nós temos ali uma pontuação. Você também lembra disso? Nós estudamos pontuação. 2 pontos. O que você acha que vai acontecer agora? Ele vai explicar as duas maneiras. Então, isso é muito importante, para que você perceba o seguinte, a gramática vem de mãos dadas com a leitura e com a semântica. Então, nós temos que levar em consideração tudo. Infelizmente, não dá para desconsiderar nada. Então, quais são as duas maneiras? Olha o que ele disse. Ler um bom livro ou usar um machado. Olha ali, ó. Recomendo o de Assis. Bom, é óbvio que você vai pensar o quê? Machado para abrir a cabeça da pessoa, não é? Mas aí é que vem. Você não vai matar uma pessoa, quer dizer, dar uma machadada na cabeça. A machadada aqui é uma proposta meio metafórica. O que seria uma metáfora? Uma comparação ideológica, em que ele falou, olha, vamos usar o machado sim, mas ali nós vamos usar o de Assis, que seria referência ao nome de Machado. Olha lá, de Assis. Muito bem montada, uma perfeição a questão aqui. E é lógico que ele vai também te colocar um ou outro para você fazer o cruzamento. Vamos dar uma lida juntos? Olha ali. Acho que só devemos ler a espécie de livro que nos ferem e trespassam. Um livro tem que ser como um machado, olha só, olha que coisa fantástica lá. Um machado para quebrar o mar de gelo do bom senso e do senso comum. Então, é um texto adaptado ali do Kafka, não é? Uma elaboração perfeita, dizendo de novo uma brincadeira com, olha lá, é como um machado. Então, ali ele fez uma comparação. A propaganda, o banner, não é? Ali apresentado, falava a mesma coisa. Só que esse aí está mais bem elaborado, né? Rebuscado. Mas você conseguiu entender? É somente a partir do processo de leitura que você consegue realmente, não é? ver o mundo com cores diferentes. Por quê? Ele disse sair do senso comum. O que é sair do senso comum? É aquela leitura que nós chamamos de leitura superficial. É a leitura de apreensão. Você olha, lê as letras, o código, mas conclusão nenhuma. Então você não compreendeu. Você simplesmente leu. Está vendo só? Obviamente que muitas pessoas não entenderiam essa leitura da placa aqui. Não entenderiam mesmo. Por quê? Se a pessoa nunca ouviu falar sobre Machado de Assis, isso não faz sentido algum. Então, é isso que nós estamos aqui querendo te dizer. A prova, ela vai trabalhar cultura geral. Isso aí fica evidente. Uma pessoa que vai prestar o vestibular da Unicamp, ela tem que ter uma noção muito ampla de todas as áreas do conhecimento.
não é? Então, vamos partir aqui para a leitura das questões. Eu vou parar aqui um pouquinho e você também pare o vídeo. Leia as alternativas com calma, no tempo que você precisar, não demore muito, porque nós sabemos que a prova você tem poucas horas e muitas questões, mas também não leia depressa. Uma leitura mal feita, a resposta, você já sabe o resultado. Então, passe um filtro, faça uma leitura densa, perceba trocadilhos, perceba a ausência de alguma informação em alguma alternativa e veja qual seria a melhor para concluir aí o que você quer. Tudo bem? Vamos então, agora aí, a sua hora, pare o vídeo, leia as questões e, na sequência, vamos discutir a resposta correta. Após feita a leitura, então, vamos perceber o seguinte. A Unicamp trouxe 4 nomes muito famosos, digamos assim. Os 2 primeiros, vamos comentar, Marisa Lajolo, uma ex-professora da Unicamp e uma famosíssima crítica literária, também escritora. O senhor Antônio Cândido era um ex-catedrático da USP e, infelizmente, falecido já, mas imortalizado na questão linguagens, né? Língua portuguesa, uma excelência em matéria de conhecimento da parte literária, ok? Deixou o seu legado aí para nós. E os outros 2 dispensam, acho que apresentações, o Gilberto Gil e o Fernando Pessoa, né? Também exímio poeta português com variadas, vamos dizer assim, variadas personalidades com variadas ideias e todas excelentes. Bom, mas enfim, vamos lá. O que você marcou, meu querido candidato? Eu creio que você acertou. No próximo slide comigo aqui, eu já coloquei algumas situações para que você também acompanhe. Mas a resposta vai ser a letra A. Letra o que, meninada? A letra C. Creio eu que você acertou. Então, ali na letra C, Gilberto Gil disse: ler é abrir janelas, construir pontes que ligam o que somos com o que tantos outros imaginaram, pensaram, escreveram. Ler é fazer-nos expandidos. Então, fica muito, muito em cima, realmente, da ideia original apresentada. Tanto que ele diz lá que é a única que confirma uma analogia entre a leitura, olha lá, e a abertura, né? Vamos dizer assim, da cabeça, de abrir janelas. Esse abrir janelas seria isso, não é? Expandir o seu conhecimento, a sua proposta. Muito bem feita a questão. As outras alternativas, meninos, eu deixo aí para você conferir, ok? O porquê não. E se você tiver alguma dúvida, eu acho que eu deixei aqui um programa, um roteirinho, para que você não tenha nenhuma dúvida a respeito do que foi comentado. Realmente não batem muito com o que foi apresentado, né? Então, o que a gente precisa tomar muito cuidado, vocês viram, eles fizeram uma ponte entre o que? Pegaram o machado e usar para abrir a cabeça da pessoa o Machado de Assis. O Kafka também disse isso, é como um machado, é como se fosse abertura. E aqui o Gil jogou outra metáfora que seria abrir janelas. Então, aí uma belíssima questão já apresentando para você propostas de uma leitura densa. Se não fizer com bastante cuidado, não pega a essência da resposta, ok? Vamos conferir mais uma? É isso aí, essa foi muito bonita. Ok, pessoal, vamos agora conferir aqui mais uma questão muito interessante que vai versar sobre a parte de, vamos dizer, fonologia, o estudo dos sons da língua, não é? Mais especificamente com referência à classificação das sílabas tônicas em língua portuguesa. Então, olha que interessante aqui. O assunto vai ser, então, vamos dizer, acentuação? Sim, acentuação, não necessariamente só acentuação, mas a nomenclatura para nós reconhecermos aqui
como são classificadas as nossas palavras na língua portuguesa com referência à sua tonicidade silábica. Por exemplo, vamos lá, são 3, não é? São 3 recursos que nós temos. As oxítonas, que são as sílabas tônicas na última sílaba. O café, Pará, Paraná, olha só, não é? As sílabas tônicas ali, na última sílaba. As paroxítonas, que seriam a grande maioria das palavras da nossa língua, não é? Então seria ali a polícia, olha lá, ó, não é? Outras palavras ali, artífice, pontífice, olha isso, ó, né? Pontífice, olha aí, tífice, será, né? E aí você tem um erro que eu fiz aqui, feio, pontífice, paroxítono. Ok, vamos então ver mais essa questão aqui, que vai versar sobre acentuação gráfica, tonicidade silábica, e o próprio texto já vai deixar isso muito claro, não é? Que o assunto tratado aqui é a tonicidade silábica. Nós sabemos que em português nem todas as palavras são acentuadas. É a lei do inverso, a minoria. A maioria não possui o acento, mas, obviamente, nós podemos classificá-las naquela tríade, digamos, a trilogia, não é? De separarmos essas sílabas e percebermos, notarmos o seguinte. Por exemplo, se falarmos café, Paraná, sofá, Pelé, não é? O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando a mesma, não é? Tonicidade silábica na última sílaba e vamos classificar como as oxítonas. As paroxítonas, em contrapartida, seriam as sílabas tônicas não é? Na penúltima. Olha lá, penúltima sílaba. Então você tem a última e aqui um pouquinho antes, a penúltima sílaba. No caso, polícia. Vamos pegar aí um exemplo. A palavra do texto aí, papa. Olha lá, papa. Vocês viram só? Interessante, papa. Sem acento, fala, é verdade, mas é papa. Olha aí, outra que ele menciona, cadeia. Cadeia. Então, o texto vai te mostrando caminhos que você vai começar a perceber. Só que aí ele dá o foco. O tópico central seria lá. Há 2 tipos de palavras. Olha que interessante. As proparoxítonas. E o resto? Proparoxítonas. Lembra que eu disse para você? É um grupo muito pequeno de palavras dentro do vocabulário, do léxico de nossa língua. E o que acontece? Todas são acentuadas, né? Todas. A lei exige. Aí ele começa a colocar algumas palavras para nós, por exemplo, pontífice, você vai ler ali. Primeiro ele menciona assim, olha, existe a palavra papa, e existe também o pontífice, pontífice, acentuada. Você fala, então seria porque ela é a proparoxítona, não é? Aí você tem mais um exemplo, léxico, olha lá, ali, ó. As proparoxítonas são ápice, outro modelo também que ele colocou, ó. Ápice, já começa a te dar palavras que já são, olha lá, e já estão acentuadas, ó. Ápice, léxico, não é? Então as palavras mais pernósticas, quer dizer, aquelas que são, né, ali tem seu peso, não é? São palavras que não é um sinônimo muito, não é bem arrogante, mas são palavras que são exigentes, aquela coisa, né, pesada, e você precisa usar. Então, olha lá, são sempre proparoxítonas. Olha isso. Então, para pronunciá-las, aqui tem que ter ânimo. Olha lá, a própria palavra já é, não é uma proparoxítona. Então, tem que ter ânimo, olha. Falar com ímpeto, olha isso. E aqui você tem que tomar cuidado. Olha lá. E o quê? Despóticas. Você sabe o que é isso? O que é um déspota? Olha ali. Ainda exigem o déspota. Você não tem conversa. Não é? Há uma palavra que é despótica, ou você faz o que é pedido, ou você vai quebrar a regra. Então ele diz lá, e despóticas ainda exigem acento na sílaba tônica. Pronto, foi dado a você aqui todos os recursos necessários para que você entendesse o que ele queria. Então, vocês viram um texto, a elaboração, e a Unicamp, que não é boba nem nada, ela pegou e depois continua assim. Sob qualquer ângulo, a proparoxítona tem mais crédito. Ó. Não é? É inequívoca a diferença entre arruaceiro e vândalo. Seiro, vândalo. Olha lá, propa,
Parox, no caso, né? Propa, depois. Né? Aí você vem. Uma coisa é estar na ponta, a outra no vértice. Ser artesão não é nada perto de ser artífice, artesão, artífice, olha só. A propa sobressai, né? E ele diz, legal ser eleito papa, papa, parox. Mas bom mesmo é ser o quê? Pontífice. Então ali é isso, é a imposição de uma acentuação dentro da palavra por ser ela proparoxítona. Então não tem para ninguém, não é? Ela exige e pronto, por isso que ela é despótica. Eu acho que agora deu para você perceber bem. Então fica mais uma vez uma outra dica. Tudo o que você lê aqui é necessário começar a levar para o lado mais o quê? Subjetivo, o lado mais artístico, aquela função poética da linguagem. Estamos te dando informações sobre o quê? Sílabas tônicas. Mas foi o que nós comentamos. É necessário, sim, saber regras gramaticais. Caso contrário, você não acerta. Essa questão de novo. Bom, como aqui, vamos ler a questão. Olha lá, segundo o texto, as proparoxítonas são palavras que agora vamos fazer o esqueminha que nós estamos falando. Você vai parar esse vídeo, você lerá as 4 opções, e aí você chega à sua conclusão, e na sequência nós já vamos aqui corrigir com vocês. Ok? Então faça isso agora aí. Ok? Dá uma paradinha, um pause no vídeo. Como sempre, nós sabemos, é muito perigoso já irmos direto na letra A. E isso aí é óbvio. Nós também não podemos dizer aqui, não marquem letra A. Isso é ridículo, não é? Pensarmos assim. Mas ela é perigosa, porque a nossa ansiedade de poder acertar uma questão e ainda pegar uma informação já inicial com alguns dados meio não tão apurados assim, você pode cometer um equívoco. Por exemplo, leia a letra A comigo, que não é a resposta correta. Olha ali, ó. Garantem sua pronúncia graças à exigência de uma sílaba tônica. Como assim? É isso? A proparoxítona é isso? Garantem sua pronúncia? Não, peraí. E se eu disser assim para você, por exemplo, uma outra palavra qualquer que nós estamos pensando aqui? Polícia. Vamos falar de novo, polícia. Uhum. O que me garantiu aí a sílaba tônica? Então, vocês estão vendo? Quer dizer, é proparoxítona porque garante que a sílaba... Não é garantia. Nós temos aí três modos de acentuarmos, né? Por exemplo, Paraná, como eu tinha mencionado antes. Então, não é isso, né, gente? Agora, vamos lá, o gabarito aqui, né? Você já sabe o esqueminha? Olha ali. É a letra D. Vamos dar uma lida na letra D, então. Deixa eu voltar aqui. Ó. Ali, ó. Exibem sempre sua prepotência. É o que foi falado. Ó. Além de imporem. Isso é que impõe. A obrigatoriedade. Muito legal, não é? Então, não se confundam. Eu creio que lê com cautela, lê com afinco ali, e você chegaria à sua resposta. Lá, vamos só comentar aqui um pouquinho. Ó. Deixa eu ligar aqui o laser, né? Ó. A resposta correta é a D. Olha aquele que é legal. O gabarito bem estruturadinho. Afirma a obrigatoriedade da acentuação gráfica, caracteriza as palavras proparoxítonas, olha ali, ó, além de remeter à sua prepotência. Ó. Olha, o que eu disse expressa ali pelo adjetivo despóticos. Então, mais uma vez, semântica. O que é isso? Conhecer palavras, saber o que essas palavras representam nos textos. E, por isso, o aluno precisa ter atenção sempre e conhecer, ampliar vocabulário, para que possa realmente compreender como funciona a nossa língua. Não só fazer prova de português. Todo mundo sabe que é necessário palavras para se compreender o que é pedido, não é? Não só na língua portuguesa. Tanto que os enunciados todos são montados realmente para fazer o menino errar, não é? Vamos falar assim. E aí, é lógico que você vai ser preparado para isso. Acertar, não é?
preparado para saber ler como que funciona. Tá bom, meu queridão? E fica aí a dica ainda. Vamos ver mais um pouquinho então? Vamos um pouquinho mais de informação. Agora aqui, pessoal, nós vamos mostrar também para vocês um pouquinho da segunda fase. Como é a segunda fase? Vamos falar um pouquinho para você conhecer. A modalidade é a mesma. Agora, a dificuldade ela é um pouquinho maior, vamos falar assim. Mas a prova, a pergunta, a elaboração dessa pergunta, não é? Como você vai responder? Então, acho que agora é interessante a gente bater um papo nesses quesitos. A prova teste, é lógico, ela também não é uma prova, vamos dizer assim, foi tão simples. Não, é uma prova com uma boa, uma belíssima elaboração. Mas essas aqui, então vamos dar uma conferida, ok? Nós vamos começar com essa questão, selecionei essa daqui, não é? Vamos dar uma olhada e ler juntos, perceber alguns recursos. Então, o que a gente pode começar aqui? Vocês estão vendo a capa de um livro? O famoso professor Celso Pedro Luft, um professor aqui do Brasil, não é? Um gramático também aí, não é? O que você viu? Gramática? Então, mas aí ao lado você tem uma poesia, não é? Olha só, qual seria a relação entre a foto? O que tem a ver essa gramática aí? Então, é isso. É isso. Porque as perguntas que vão ser feitas, você tem que começar a perceber que vai te exigir, sim, alguns conhecimentos gramaticais. Ok? Não dá para desconsiderar novamente isso. É um equívoco muito grande o aluno achar que gramática ela é superficializada na situação das provas. Não, não é não, meu amigo. Você está completamente equivocado. Se não soubermos realmente as estruturas bases da língua, como funcionam essas estruturas e para que elas existem, de nada adianta nós lermos aí as coisas e não chegarmos a conclusão nenhuma, porque nós não temos vamos dizer, o apoio da parte gramatical. Então, olha só, vamos dar uma leitura no textinho, ok? Ele disse, era uma vez uma mulher e ela queria falar de gênero. Olha só, a mulher falar de gênero. Gênero. O que você entende sobre gênero? Professora, aí é questão do sexo feminino, masculino. Pode ser. Mas será que não pode significar alguma coisa a mais também, não? Olha, vamos lá. Já estou jogando aí para você, porque aqui nós sabemos que quando nós lemos uma poesia, ela trabalha com várias propostas, vamos dizer, semânticas. E seria um jogo de palavras, tanto que você está levando o gênero, a gramática ali ao lado diz isso. Gênero masculino, gênero feminino, tá, mas poderia ser também uma outra situação, não poderia? Vamos pensar aí, ó, estou te dando algumas dicas. Então, era uma vez uma mulher e ela queria falar de gênero. Era uma vez outra mulher e ela queria falar de coletivos. Olha isso. Coletivos. Não só o coletivo que você conhece, um bando, uma alcateia, uma matilha, não só esse coletivo. Não só esse coletivo. O todo. Se nós estamos falando, era uma vez uma outra mulher, então nós já percebemos aqui o que a autora está querendo dizer. Olha, coletivo, então quer dizer, não é o individual, né? Não é o único. É para todo mundo. E outra mulher ainda, especialista em declinações. Olha isso. Será que são as declinações verbais somente? Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos? Lógico que não. Vocês viram só? Então, mais informação. A união faz a força. Chavão popular, né? Então as três se juntaram e fundaram o grupo de estudos Celso Pedro Luft. Olha que bonitinho. Então, é uma brincadeira muito bem elaborada, não é verdade? Para falar sobre a situação, tanto gramatical quanto também polêmica da sociedade. Foi o que nós comentamos no início do vídeo. Existem aí polêmicas e nós estamos falando de... Era uma vez uma mulher. Ó, tá vendo lá? Não é um homem, é uma mulher. Tá vendo lá?
E aí você começa agora a tirar suas conclusões. Vamos comentar um pouquinho agora. Como é que foram as perguntas? Ó, vamos considerar o poema e a imagem. Isso, não podemos deixar a imagem fora, né? Resolver as questões. Então, primeira pergunta ele diz, ó, explique a ambiguidade. A ambiguidade, então, é um duplo sentido gerado dentro aqui do texto, por algumas palavras, gênero, coletivos, declinações, que se buscarmos isso nessa gramática do senhor Celso, perdão, não é? Celso Luft, ok? Não Celso, Celso. Você vai encontrar, não é? Agora, por que ambiguidade? Nas duas primeiras estrofes. Então seria o gênero e os coletivos? É isso? É. E ainda uma outra coisa interessantíssima. A figura de linguagem. Que é isso? O estilo que o autor usa para passar uma mensagem via texto, via som, via qualquer tipo de representação, digamos assim. Aqui no caso, o texto, olha lá, escrito, verbal, digamos assim. Que figura é usada nos 3 últimos versos desse poema? E vamos justificar as respostas. Então agora é o momento de você pensar, raciocinar em cima do que você leu. Cuidado com essas palavras, porque ele disse ambiguidade, então são 2 sentidos. O que você entende sobre gênero? Além do sexo, masculino e feminino. E o que você entende sobre coletivos, além de simplesmente o nome coletivo? Ok? Agora faça a paradinha no vídeo, responda a tudo, e nós vamos voltar aqui para comentar com você já já. Bom, aqui agora na sequência, então, vamos lá. Nós vamos discutir o que aconteceu. Mas antes, acho que eu gostaria de te mostrar um slide aqui. Isso, acho que vale a pena você conhecer o lado, vamos falar, os bastidores da questão. O que você acha que eles te cobraram nessa pergunta? Olha ali, com certeza, funcionamento do que? Dessas palavras, que são palavras muito específicas, e o significado disso tudo dentro do texto, o processo de significação. Olha que legal. Coloco uma palavra qualquer lá no meio, e ali eu te puxo, falo, olha, mas por que ali foram 2 sentidos? Então ali, o texto e seu funcionamento, e o processo significa, isso não dá para desconsiderar nunca, ok? Agora vamos lá, a outra parte, ambiguidade, com certeza, porque os duplos sentidos que as palavras geram, elas trazem para você algumas informações embutidas, algumas coisas por trás digamos assim, a palavra pela palavra nada significa, mas aí você começa a colocar algumas outras, vamos dizer, algumas mãozinhas no meio para dizer, olha aí a sociedade aqui, estamos te cobrando uma situação, não é? Quer dizer, o político social, ou só o social, comportamento, a ideia comportamental, colocada como? Dentro dessas figuras, as figuras de linguagem que aparecem, a ironia, elipse, zeugma, toda aquela turma que você já tem a sua lista pronta para lembrar, lembre-se sempre de ter isso, esses registros da maneira que você deve fazer, como você se sente bem, em explicar para você mesmo essas figuras todas. E aí apareceu aqui, então vamos lá, sem muita, não é? Para você não se cansar aí. Agora, o que nós temos? Explica as ambiguidades. Então eu vou te mostrar, porque eu acho que é muito importante você saber como você vai se portar. Então na primeira estrofe, a ambiguidade decorre da palavra gênero. O que você entende por gênero? Foi o que eu falei, olha lá. Pode ser a categoria, como eu já tinha... Olha lá, masculino e feminino, não tinha te falado isso. Mas também, gente, a identidade de gênero da pessoa. Olha lá, a identidade sexual. Olha isso, de uma pessoa. Agora, na segunda estrofe, o que nós vimos sobre a palavra coletivos? Sim, o plural, olha lá. Não é? Quanto a um grupo de animais, pessoas, não é? Pode, não é? Mas também você tem os substantivos. Olha ali.
Um coletivo de pássaros, um bando. Agora, não é só isso, foi o que ela falou. Existem grupos e afins, os coletivos. A turma ali os skatistas. Aqui nós temos digamos, os homossexuais. Olha isso. Então, são os coletivos dentro da sociedade. E ali ela fala, nos dois casos, as palavras polissêmicas, porque a polissemia, ela é realmente usada para gerar sentidos. Mas para gerar esses sentidos, você precisa de ter uma proposta. Por isso que a palavra polissêmica, você lê e chega à sua conclusão de acordo com o contexto. Que não deixa de ser realmente uma ambiguidade em si, né? Mas é isso, olha lá, ó. Quer dizer, gênero e coletivos. Não é? O que você viu? De um lado, se você for para o lado gramatical, é uma situação única. Por isso que a gramática estava lá, a fotografia estava lá. E aqui, o sentido político-social da situação. Que nenhuma gramática vai te explicar isso. Vocês perceberam a beleza de fazer uma prova da Unicamp? Em sentir que atrás das letras possui um comportamento, possui uma visão de mundo. Por isso é que ele falou, lá no começo, quando a gente comentou a prova disso, olha, vamos sair do senso comum. Aí, fica aí a dica. Belíssima questão que trabalha tanto a parte gramatical quanto a parte social. Acertou? Eu espero que sim. Vamos ver a próxima? Próxima pergunta, então. Vamos lá. Bom, meninos, agora para responder a questão B, vamos dar uma relida aqui. Não é? Era uma vez uma mulher e ela queria falar de gênero, era uma vez outra mulher e ela queria falar de coletivos, e outra mulher ainda especialista em declinações. Mulheres, três mulheres. Vamos lá, deixa eu ligar o laser aqui. 3 mulheres. Aí ele disse, a união faz a força. Nos 3 últimos versos. Então as 3 se juntaram. As três quem? Se juntaram. E fundaram um grupo de estudos. Celso Pedro Luft. Meu querido, mulheres, Celso Pedro Luft. Que figura de linguagem é usada nos 3 últimos versos do poema? Justifique sua resposta. Nós vamos falar sobre isso agora. Acho que deu para você perceber, né? Que ali há uma mãozinha falando, olha aí, a mulherada está mandando seu recado. Não é só o seu Pedro Celso Luft que vai falar, não é? Então tem um pouquinho de ironia, não é, ali, né? Vamos falar sobre isso então. Vamos dar uma olhada nessa questão agora? Vamos lá, ó. Bom, sabendo que você já respondeu, então vamos apresentar para você aqui uma resposta, ok? Não se preocupem, não é para você escrever desse tanto. Isso aqui é uma base para você poder se orientar. Seja sucinto, faça seu rascunho aí de uma maneira clara, o corretor vai aceitar. Isso aqui, gente, é a base da resposta oficial esperada. Então, veja comigo aqui, ó. Eu já havia te falado, a primeira figura é a ironia. Ficou óbvio, olha lá, ó, é a ironia. Vamos ler, olha que coisa interessante isso aqui, ó. Há uma quebra de expectativa. Pois o que, gente? Espera-se que se expresse o poder das mulheres, é isso aí. E, diferentemente, o grupo de estudos traz um número gramático. Grupo de estudos, Celso Pedro Luft. Mas quem é? As meninas, as mulheres, olha só, né? E ele, então, sugerindo que o estudo será reduzido à gramática, área de saber aqui representada por um homem. Não é? Muito interessante, né? As meninas, olha o grupo, como é que chama o grupo de mulheres aí? Celso Pedro Luft. Tá bom, mas não que seja ruim, não é? Mas é o nome que elas batizaram. Agora, você poderia também aqui pensar o seguinte, que essa ironia, ó, ocorreu no jogo de palavras que provoca esse humor ali, ligado a essa questão da figura masculina. Né? Que é muito interessante que eles quiseram, né? Queriam aqui no caso que você percebesse. Então eu acho que por ser uma questão, não é, que leva o nome de um homem e um grupo feminino, daria para você perceber que existe uma ironiazinha ali bem você está falando, olha essa mulherada aqui, não é? Estudando gênero, declinação, que são tópicos gramaticais.
Aí depois também existe uma outra que você poderia perceber, que é a elipse. Ali, ó. É o apagamento, né? Apagamento de um termo ou qualquer expressão. Nós chamamos de elipse. Lembra dessa figura? Tanto que ali, ó, a resposta já até colocou para que você também veja aqui o nosso vídeo e faça uma revisão sobre o que é uma elipse. Fica tudo subentendido, né? Já falamos sobre subentendido. Você chega à sua conclusão. Não há nenhuma conjunção, palavra que te leve a ver, porque senão seria pressuposto. Aqui é subentendido, você vai olhar e falar, opa, então ali, olha lá, ó, aconteceu aqui uma elipse. Então as três, olha lá, que são as três mulheres. Mas também, um tipo de elipse usado aí, mencionado, você poderia pôr a zeugma. O que é isso, zeugma? Lembra? É uma variante da elipse, né? É você mencionar um termo e depois apagá-lo, né? Seria uma variante da elipse, a gente chama de zeugma, tanto que está ali a explicação para você aí na resposta, né? Então você poderia ter mencionado isso também, meninos. Olha lá que legal, ó. Então quer dizer, se juntaram, olha lá, ó, as três se juntaram. Quem são essas três? Três mulheres, né? Olha lá, se juntaram. E fundaram, ó, fundaram o grupo de estudos. Apareceu a zeugma. Bom, enfim, o que você poderia mencionar? Olha, o aluno poderia ter simplesmente dito, houve uso de elipse aqui na parte X, por exemplo, naquela partezinha ali, ó. Então as três se juntaram, perfeito, você acertou com classe. Eu quis ir para o lado irônico. Pode, você busca lá em cima, você fala, pera aí, um grupo de mulheres com o nome de um homem, olha isso. Também você poderia ir por essa vertente. Então, ali ele perguntou, qual figura, né? Que figura, não quais figuras você poderia ter optado aí por uma dessas duas. Bom, espero que você tenha visto o que está por vir, não é? Uma prova com uma elaboração formidável e a Unicamp, excelência em matéria de cursos apresentados lá, dados por aqueles professores também de altíssima qualidade, e o vestibular não fica a perder, não é? Então, meninada, boa prova, espero que vocês tenham gostado do vídeo, façam mais exercícios, busquem no site da própria Conveste, lá você vai encontrar as provas todas resolvidas, comentadas, e se tiver dificuldades, acesse-nos pelos nossos canais aqui. Muito obrigado por tudo, fica aí um bom vestibular do professor Ricardo e eu vejo você nos próximos vídeos, teremos outros. Não se esqueça também de assistir ao vídeo sobre as questões da VUNESP e também sobre as questões da FUVEST. Até mais e um grande abraço a todos.